Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, meio-dia em ponto, e uma ótima tarde para você que tá aqui no 100.9 nesta quinta-feira. E tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar nosso aplicativo para o seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Detalhe, tá no nosso site, além de ouvir, você pode ver os bastidores dessa rádio super moderna. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Joandre. Boa tarde a todo mundo que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa para você que está sempre acompanhando, antenado aqui na Prever FM. E o nosso entrevistado de hoje, já está por aqui, é o Dr. André Spadaro. Dr. André Spadaro, ele é cardiologista, ele é secretário de governo, secretário municipal de saúde. Haja folha de sulfite para ler tudo que ele faz. Dr. André Spadaro, muito obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Boa tarde, Júnior, boa tarde, Joandre, a todos que acompanham o programa Radar Prever FM. Agradeço inicialmente pelo convite. E realmente está faltando, acho que eu brinco que o dia precisa ter umas 36 ou 48 horas aí, porque realmente a gente anda bastante atribulado, mas eu acho que isso é bom, tendo com saúde e vontade e tendo a oportunidade aí de trabalhar e atingir metas, conquistas aí que beneficiam a população, acho que é sempre gratificante, mas legal. É corrido. Daqui a pouco a gente fala e de vacinação, inclusive contra a dengue, que foi anunciada esta semana aqui em Botucatu, daqui a pouquinho no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, meio-dia e 9, esse é o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje nós estamos recebendo o André Spadaro, secretário municipal de saúde. Você sabe, Joandre, quando eu convidei o doutor André Spadaro, não tínhamos no radar uma nova vacinação em massa. A gente ia até lembrar de algumas histórias da vacinação em massa de 2021. Daí de uma semana para cá surgiu uma nova vacinação em massa aqui na cidade de Botucatu. E tá tudo pronto já, né? Vai ser em janeiro agora, né, doutor André? Tudo pronto eu não diria, mas eu acho que nós mas temos assim, no papel, né? Nós temos uma vantagem, né, Júnior, de ter feito a experiência já com a Covid. Então aplicamos esse modelo de vacinação em massa nas 4 doses aqui no município, ou seja, já existe um modelo desenhado, já executado, que funcionou bem, uma parceria muito sólida com a Justiça Eleitoral. Então ainda ontem tive contato com o Igor da Justiça Eleitoral, com o Dr. Bachega, que é o juiz eleitoral, que receberam a notícia aí com muito entusiasmo e já de pronto se colocaram à disposição. Então assim, embora já seja um modelo já testado, e muito trabalho, fizemos a primeira reunião de equipe ontem, já para começar a identificar os pontos aí de vacinação, a equipe que será necessária, insumos, tudo tem que avaliar, número de seringa, número de agulha, alimentação da equipe, voluntários, é um trabalho muito grande, mas acho que tem essa grande vantagem agora de já ter um modelo já conhecido e que nós vamos aí replicar, se Deus quiser, com bastante êxito. Você sabe que quando a gente publicou, imediatamente muita gente, olha, eu fui voluntário lá em 2021, como eu posso fazer para ser voluntário novamente? Como é que vai ser esse recrutamento? Então, na vacinação da Covid foi até surpreendente, nós chegamos em um momento, Júnior, que nós tivemos que não dava para aceitar mais ninguém, né? Negar ajuda voluntária, olha só que coisa impactante, né? Então, em 24 horas a gente já tinha 1.200 voluntários da Justiça Eleitoral e depois ao final 2.500, quase 3.000 voluntários aí trabalhando no dia da vacinação em massa contra a Covid. Então nós vamos abrir novamente esses canais, as instituições que já participaram vão ser contatadas, muitas aí que manifestaram interesse de participar, que eventualmente não participaram da outra, também vamos estar recebendo, acolhendo, discutindo, porque vamos precisar sim de ajuda de todos aí. Em janeiro tem uma particularidade que é um mês que, particularmente na saúde e mesmo na educação, tem muitos servidores de férias. Então estamos estudando também até com a administração como é que nós vamos fazer essa questão, quem está de férias se vai poder vir trabalhar nesse domingo e como que isso vai ser adequado depois do ponto de vista de RH. Então tem uma série de Qual é o canal que a pessoa... Não, acho que hoje poderia procurar direto a Secretaria de Saúde mesmo. Então o balcão da Secretaria de Saúde, tem algumas servidoras lá, particularmente a Ana Lúcia e a Cristina, que é coordenadora da atenção básica, que estão agora nesse momento à frente de equacionar essas equipes e fazer esse dimensionamento de equipes. Então a gente coloca aí, acho que nesse momento a Secretaria de Saúde, mais para frente talvez a gente possa disponibilizar alguns canais mais específicos aí para isso. Viu? É um déjà vu, né? Não tem dúvida. A gente viveu de perto ali, né? No campo de batalha ali, o dia a dia de como foi aquilo, e depois quando conquistou a vacinação em massa, eu me lembro daquele documentário lá, o 16 de maio,
e de repente, de novo, vacinação em massa, alguns gatilhos surgiram não, de lembrança? Nossa, surge, Júnior. Eu vou te dizer que assim, a gente estava com a equipe do ministro Padilha mesmo, que ele não era o ministro na ocasião, né? Na ocasião fizemos aí com o ministro Queiroga, mas relembrando e discutindo com os pesquisadores do Butantan como é que foi, como é que surgiu a coisa. Eu falo aqui agora, eu fico arrepiado e eu digo que eu já contei essa história, acho que 2 ou 3 mil vezes como foi, e pode olhar aqui, isso é testemunho aqui para os ouvintes, para quem nos acompanha, que é uma coisa que nos comove sempre. Acho que foi algo quase que inacreditável, né, o que aconteceu ali. Eu acho que a gente vê o documentário ali, eu sou meio emotivo, a gente já se emociona, a gente chora, a gente ri e passa tudo de novo na cabeça, não tenha dúvida, passou tudo de novo, mas ao mesmo tempo agora o senso é de responsabilidade, né, um senso de proatividade agora para a gente colocar a operação toda de pé e fazer um bom trabalho aí novamente, contar com a participação da população e uma boa adesão, porque para ter resultado precisamos de adesão da população. O documentário em questão é o documentário 16 de maio, que foi produzido pelo Acontece Botucatu e carregado com uma forte emoção, é uma dose cavalar de emoção, diga-se de passagem, porque era um momento dramático que a gente vivia, né? Bem menos agora, é verdade, porque não vivemos uma pandemia, né? Não é algo alarmante em níveis globais, mas mesmo assim requer muita preocupação, né? Não tenha dúvida. Porque a dengue matou gente o ano passado em Botucatu. Esse é um desafio que a gente tem que viver, algumas pessoas já comentam isso, né? Qual será a adesão da população se comparada com a da Covid, visto que é um momento diferente, a comoção é diferente, mas é isso que nós não podemos tirar de mente, Júnior, que nós tivemos aqui há 2 anos 16 mil casos de dengue aqui em Botucatu, foram 12 óbitos por dengue. O ano passado. No país inteiro, isso em 2024, né? Foi, isso, 2024. Passado, foi o ano que teve 6 milhões e meio de casos no Brasil, mais de 6 mil óbitos no país inteiro por dengue. E então é uma doença muito séria, muito grave, que mata também, e principalmente, a gente tem dito isso aí a todos que a gente conversa, né? Eu ainda não tive dengue, mas minha mãe teve, minha irmã teve, eu costumo fazer essa comparação com as pessoas. Pergunte a uma pessoa que teve dengue qual que é a experiência de ter dengue. Hoje, você ter dengue hoje é muito mais grave, debilitante do que a própria Covid. Então a pessoa fica ali uma semana e meia, 2 semanas até se recuperando, com muita dor no corpo, muita indisposição, muito mal-estar, pessoas evoluindo para casos graves, precisando de internação e eventualmente evoluindo até nos casos mais graves a óbito. Então a gente tem agora uma oportunidade que é única, Júnior, e Botucatu particularmente, por participar desse estudo em massa, vai antecipar em 1 ano o que vai acontecer com o Brasil. Eu entendo que a vacina ela vai transformar, é um divisor de águas na história da dengue no país. A partir do momento que você tiver uma população inteira do país vacinada, acima de 50%, 60%, 70% de cobertura, isso vai transformar a realidade da dengue no país. Mas isso para o país vai acontecer só em 2027, porque o maior contingente de doses que o Ministério da Saúde vai produzir em parceria com o Butantan e com uma empresa chinesa para entregar as doses para o Programa Nacional de Imunização vai acontecer no 2º semestre de 2026, ou seja, depois que já ocorreu o número de casos aqui do ano de 2026, que a gente sabe que começa em janeiro, aumenta em fevereiro, tem pico março, abril e maio, junho e julho já os casos já praticamente desaparecem. Então o país inteiro vai ter oportunidade de receber a vacina de uma forma mais expressiva no 2º semestre de 26, quando já tiver passado toda a epidemia aí de dengue, todos os casos esperados para o ano de 26, e Botucatu pode antecipar em 1 ano esse benefício de você combater a doença com uma ferramenta extremamente poderosa e eficaz, que é a vacina da dengue aí do Butantan, já comprovadamente. Isso é importante também dizer. E a gente falava fora do ar ali, João André, estava na sala de espera, eu, o doutor André e o Luciano Panhoz, a gente falava da vacina contra a dengue, né? Ao contrário da vacina contra a Covid, que teve um estudo bem menor, teve um tempo bem menor de estudo, a vacina contra a dengue ela já vem sendo estudada há muito tempo. O Butantan não é um órgão político. O Butantan não olha para a esquerda e não olha para a direita. O Instituto Butantan tem mais de 100 anos, não está brincando nesse momento. E a vacina contra a dengue ela já está em fabricação e estudo há muito tempo, né? Muito mais tempo do que a gente teve na Covid. Exatamente, você tocou num ponto que é fundamental. Então a gente sempre teve isso antes mesmo da Covid, e no Covid isso se acentuou, um grupo de pessoas de movimento anti-vacina,
Então, se acentuou muito na Covid e hoje a gente já vê com o anúncio da vacinação em massa de dengue, infelizmente já algumas pessoas, de certa forma, levando desinformação, dizendo, olha, Botucatu vai ser cobaia de vacina de novo. Então, primeiro que é um termo muito pejorativo, acho que a pesquisa com o ser humano é algo extremamente sério, rigoroso, e o Instituto Butantan, como você mencionou, já está fazendo esse trabalho com essa vacina em particular da dengue há mais de 20 anos. Então é uma vacina que já está em estudo há mais de 20 anos e toda essa fase, todas as etapas de aprovação da vacina já foram cumpridas. Mais de 16 mil voluntários já em 14 estados do país participaram de um estudo clínico desenvolvido pelo Instituto Butantan, já foram acompanhados durante 5 anos, já existem estudos publicados de 2 anos de segmento, quase 4 anos de segmento e agora 5 anos de segmento, mostrando então que a vacina é segura, que é uma vacina eficaz, extremamente eficaz, previne 70% de sintomas leves, previne 90% de sintomas graves, pessoas que evoluem para caso grave, e preveniu em 100% as internações, ou seja, ninguém desses 16 mil voluntários que tomou a vacina precisou ser internado por dengue, isso é um dado extremamente eficaz. Então, sim, é uma vacina comprovada, testada, já passou por tudo, ela não será testada aqui em Botucatu para ver se ela é eficaz ou segura. O que nós estamos querendo avaliar, para subsidiar o Ministério da Saúde, é como a estratégia de vacinar em larga escala a população, como isso repercute, e dar elementos para o Ministério da Saúde para auxiliar o Ministério na implementação da vacinação em massa para todo o país. E podemos ser um exemplo nisso, e precisamos ser. Vale frisar, então, você que está nos ouvindo aí, o cidadão botucatuense, que é uma oportunidade incrível, né? Incrível. Como foi da vacinação única. Em massa. Exatamente. E a gente vai falar muito sobre isso daí nas próximas semanas. Bom, daqui a pouco o doutor André vai falar um pouco de experiência de vida dele, né? Pode não parecer, ele é cardiologista. Daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Continue aqui no 100.9. Radar Prever FM. Prever FM, 12:26, de volta aqui com o Radar, e hoje nós estamos recebendo o André Spadaro, secretário municipal de saúde. Doutor André Spadaro, assim como seu pai, você é cardiologista. Imaginou algum dia estar passando por tudo isso com relação à vacinação, pandemia? Em algum momento você se esqueceu que era cardiologista com tudo isso que você passou? Olha, Júnior, na pandemia não teve como conciliar. Então, realmente, na pandemia foram ali alguns anos, 2, 3 anos, que realmente foi 100% do tempo tomado em cima do enfrentamento. Agora, vamos dizer, nesse segundo ciclo aqui, eu estou ainda buscando, apesar das dificuldades de tempo, contemplar, não deixar de exercer minha profissão. Então, eu falo para a turma que a gente trabalha o dia inteiro e está correndo atrás das coisas, e ainda dou lá meus 20, 22 plantões à noite, final de semana, seja lá no serviço de hemodinâmica, né, que é a minha especialidade, fazer cateterismo, angioplastia, seja na UTI da cardiologia como plantonista. Então, nessa segunda passagem aqui, eu tenho buscado, dentro do possível, compartilhar aí as atividades, que é algo que eu gosto muito de fazer também, é muito gratificante. A gente costuma dizer que, assim como eu dizia, né, na época da pandemia, né, que na cardiologia você tem a oportunidade de salvar muitas vidas, mas vamos dizer assim, no varejo, né, uma por uma, né? Então, aquele paciente que tem um infarto às 3 horas da manhã, chega ali grave, você desentope a artéria da pessoa na hora, some a dor, aquela pessoa já começa a se recuperar. É algo assim que não tem preço, Júnior, é extremamente gratificante. Eu digo que na questão da gestão pública, você tem a oportunidade de fazer ações que abrangem muito mais pessoas, muitas vezes centenas, milhares ou dezenas de milhares, aí como foi, por exemplo, a vacinação da Covid, e que temos a expectativa que aconteça novamente agora com a vacinação da dengue. Então, mas é uma paixão que eu tenho, adoro muito, gosto muito dessa área da cardiologia. Sempre que eu me vi aí desde lembrando aí de adolescente, eu sempre quis ser médico, acho que nunca pensei em fazer qualquer outra atividade, isso seguindo muito os passos do meu pai, né? Eu lembro que eu acompanhava meu pai já ele operando, fazendo procedimentos, já desde que eu era adolescente, mesmo antes dos 10 anos de idade, já acompanhava isso, sempre tive na minha cabeça ser médico. Só teve um momento, Júnior, que eu balancei um pouco para fazer anestesia. Eu estava no 5º ano da faculdade, já estava mais ou menos decidido fazer cardiologia, mas passei no estágio de anestesia, que aqui em Botucatu particularmente é muito forte, e me encantei um pouco ali com o centro cirúrgico, com procedimentos, né? Então,
fazer procedimentos, e depois acabei vendo que na área da cardiologia eu também fui para a área de fazer procedimentos. Então, na verdade, o que eu gostava mesmo era de fazer procedimentos, né? Procedimentos invasivos em situações de alto risco, em pacientes graves. Acho que é isso que me move. Acho que cada um tem a sua paixão, né? Eu gosto desse agito de situações críticas, e acho que tem um comportamento meu de ser muito calmo, muito tranquilo. Isso me beneficia muito a quem atua nessa área, porque você não pode perder ali a linha, vamos dizer, no momento que você está atendendo uma pessoa muito grave. Se você também entrar numa situação de pânico, de desespero, ou perder o foco ali, você acaba não conseguindo fazer o que é preciso fazer. E eu tenho essa característica em situações de risco, de estresse, de manter a calma, manter a tranquilidade, ser bem objetivo, seguir protocolos e fazer as coisas que tem que fazer. Acho que não é à toa que nos momentos aí de Covid, eu acho que esse preparo também ajuda bastante a gente a enfrentar situações de grande estresse. Em algum procedimento grave, já teve que acalmar alguém da equipe ou não? Tem história isso assim? Acontece em hospital, e eu tenho uma história particularmente, muitas vezes fora do hospital. Eu me lembro, isso aconteceu várias vezes comigo já, mas teve uma vez que eu estava na Bahia de férias, num resort lá, num hotel, e teve uma criança. De repente eu acabei de chegar ali, sentei e falei, vamos relaxar aqui, né, com a família, de férias, e já vi uma movimentação numa piscina ali na frente, uma criança de em torno de 8 anos, estava ali se afogando. E aí eu já levantei, saí correndo ali sem nenhum equipamento, sem nada, praticamente só com a sunga ali de natação, e começamos já a fazer uma reanimação nessa criança. Foram chegando, aglomerando pessoas, aglomerando médicos, e aí a hora que você via cada um fazendo coisas ali que não tem que fazer, que estão fora do protocolo de ressuscitação, e aí então você, além de ter que fazer o procedimento, você tem que acalmar as pessoas, pedir para as pessoas se afastarem, muitas vezes até médicos que não estão habituados aí com situação de emergência. Então isso infelizmente acontece, e é preciso ter muita tranquilidade, muito treino e muito preparo para enfrentar essas situações. O que você fez nessa oportunidade, além do papel do ser humano, lógico, né, do cristão, é um juramento, né? Nem todo médico consegue. De repente, você acredita que algum médico que fez o juramento, olhando essa situação, poderia ficar de boa ali, esperando e não tomar essa atitude? Olha, Júnior, às vezes até minhas filhas, às vezes até não entendiam isso, né? Porque eu acho que não vê muito o pai, quando tem a oportunidade de estar ali, uma semana de férias, querer estar junto. E isso aconteceu várias vezes, aconteceu comigo em outros países. Eu já atendi umas 3, 4 paradas cardíacas fora de hospital, na praia. Umas vezes tinha um sorveteiro ali vendendo um sorvete, teve uma convulsão, caiu na praia. E aí você tem esse reflexo, é uma coisa imediata, não é nata, não existe isso, né? O médico não está de férias. Se estiver num avião, se estiver em qualquer lugar, é mais do que uma obrigação, um juramento, é uma questão até legal, né? Você pode ser eventualmente processado até por omissão de socorro. Às vezes até minhas filhas pequenininhas falavam, mas pai, mas por que você tem que ir? Falei, filha, é a vocação, é a profissão, né? Você é médico, isso mais do que, não é nem uma questão só de obrigação ou de preocupação com lei, é um reflexo que você tem ali, não tem como, e é muito gratificante isso que eu digo, essa criança, dessa menina, ela teve uma parada cardíaca, muito sério o quadro dela, depois ela saiu de ambulância, eu fiquei ali a semana inteira sem conseguir relaxar, Júnior, e de repente eu conversava com a direção do hotel, como é que tá a criança? Não, ela tá ótima, não teve nada, foi só um mal-estar. Eu falei, não, olha gente, não é isso, eu sou cardiologista, eu que atendi ela. Foi uma parada cardíaca, foi um caso gravíssimo. Eu falei, não, inclusive, semana que vem ela vai estar aqui com a família de volta. E aí eu falei, será, né? Falei, tomara, né? Porque o atendimento foi muito rápido. Uhum. E de repente eu tô um dia lá, o segurança que me ajudou, um salva-vida, me ajudou a fazer a massagem, aliás, muito bem orientado. Falou, ela tá aí. Aí eu falei, olha, pode ser, entrei, fui lá olha só, tá ali na área de restaurante, ali, entrei numa mesa, tinha um monte de criança, aí tinha uma criança na ponta, assim, eu fico até emocionado. Era ela. Uma criança na ponta, tomando sorvete, Júnior, brincando, pulando, e era a menina que eu tinha feito a ressuscitação na piscina, então, tem como fugir, é uma coisa nata, é uma coisa que tá no sangue da gente, e sempre que acontecer, não tem férias, não tem tempo ruim, tem que atender. O doutor André se emocionou de lembrar desse caso, né? Imagino que muitos colegas que estão escutando agora vão lembrar de algum caso e se emocionam também, porque quem é leigo vê de fora só a vida glamourosa, né? Sou médico, não tem só glamour, né? Aliás, não tem glamour, né? Ah, não
tem. É bem concorrente. Tanto que eu tentei convencer minhas 2 filhas a fazer medicina e não consegui. As 2 estão na área da saúde, a mais velha se formando agora essa semana como fonoaudióloga e a mais nova indo para o 2º ano de fisioterapia. Tentei bastante aí convencê-las a fazer medicina, mas eu acho que elas assistiram, né, e acompanharam essa dificuldade que é, né, essa falta de disponibilidade, falta de tempo, toda final de semana, é Natal, é Ano Novo. Esse trabalho particularmente com hemodinâmica, com atender o paciente infartado, ele não tem horário, né, é 24 horas. Se uma pessoa infartou às 1 da manhã, às 3 da manhã, você tá ali à distância, né, de bip, que a gente chama ainda, que é da época, remonta à época do bip na cintura ali, você tem que sair ali do que você está fazendo, ou seja, já perdi inúmeros jantares, tá no cinema tem que sair correndo, tá num jantar tem que sair correndo, Ano Novo, Natal, Carnaval, faz parte da profissão, é muito desgastante, mas também tem esse lado aí de ser muito gratificante você encontrar. Esses dias eu estava num evento ali no Areté e veio uma pessoa assim me cumprimentar, falou: olha, queria te cumprimentar aqui, agradecer. E assim, você faz espontaneamente, assim, muitas vezes você nem marca a pessoa, né? Porque você salvou a minha vida, eu devo minha vida a você, porque eu infartei no dia tal. E a pessoa te dá um abraço, é uma coisa tão espontânea, tão mágica até, e gratificante, que você fala, valeu a pena, né? Então, saiu às 3 da manhã, tá cansado, no dia seguinte tem que trabalhar normal, tem que administrar uma série de problemas, hospital, pronto-socorro, vacinação, mas é gratificante demais. Que bom que vale existe pessoas assim como o senhor, viu? Principalmente dessa história do resort. E ele falou de bip, né? Para quem não sabe, quem é mais novo, né? Como é que funcionava o bip, hein? Como é que salvavam vidas antigamente só com o bip? Então, vou te falar, eu conto isso para minhas filhas, elas não entendem também, porque é uma geração que não viveu isso. Então, você tinha um bip ali mesmo, não tinha nem celular na época. Então, de repente, eu tava ali, eu me lembro, por exemplo, de estar na Avenida Paulista, que eu fiquei 20 anos lá em São Paulo, fazendo essa atividade. Você recebia um bip, eu tinha que achar um lugar para estacionar, parar numa banca, comprar uma ficha telefônica, para ir numa cabine telefônica e ligar no hospital para saber realmente o que era. Olha, não, tem um infarto aqui, você precisa vir aqui para o hospital XY. Eu trabalhava em 10 hospitais ali, fazendo essa cobertura de emergência de infarto. E era dessa forma, quer dizer, e depois ainda veio o celular, ajudou um pouquinho, tocava o bip e você já acionava pelo celular, mas era aquele tijolo que você andava na cintura, um negócio que... Motorola. Desse tamanho, precisava uns 2 quilos mais ou menos. A central do bip aqui em Botucatu, antigamente, era junto na outra emissora que eu trabalhava. A primeira emissora que eu trabalhei, que ainda na Marechal Deodoro. Não, era... E até hoje ficou, né? Da cultura. Ali ao lado, F8, ao lado do estúdio tinha a salinha do bip. Caramba, e o bip só tocava, pi, tocava se e vinha uma apitasse, mensagem, ela entrar em contato com hospital tal, aí você entrava. Era o que era de mais moderno na época, né? Mas era top. Que loucura, era não? top. Quantas vidas não foram salvas por um bip? E ficou o termo, né? Então hoje o nome disso é um plantão de sobreaviso, um plantão de disponibilidade que a gente chama, né? Então eu fico em casa, mas eu tô de plantão de disponibilidade. Eu posso ser acionado e tem que em 20, 30 minutos estar dentro do hospital. Mas ficou tão enraizada essa questão do bip que até hoje minha esposa falou: você tá de plantão hoje na UTI ou tá de bip? Não, hoje estou de bip. Aí minha filha fala: bip? O que é isso? Guardou algum? Tem algum guardado ou não? Não tem. Eu tenho fotos assim, eu tenho uma foto na minha formatura de clínica médica, antes de eu fazer cardiologia, eu com um bip na cintura e um tijolo de celular aí que você tinha que abrir o flapzinho dele aqui, puxar a antena. Esse telefone sem fio de casa, assim. Que loucura. Parece que foi outro dia, mas que estamos, como a gente comentou aqui em Fora do Ar, estamos ficando velhos já, Júnior. Nem fale, viu? Vamos a um rápido intervalo? E daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o Dr. André Spadaro aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:42, e voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje recebendo o André Spadaro, secretário municipal da Saúde. Tem uma mensagem para você aqui. É impressionante a capacidade do Queco, que é um apelido do Dr. André Spadaro, de distensionar situações críticas. Muito a aprender com ele, muito mesmo, uma pessoa formidável. Conhece o Robson Batista? Sim. Grande. O Robson da Pirangi. Eu acho que essa é uma característica mesmo. Eu acho que eu herdei muito isso do meu pai. Meu pai também sempre teve essa
essa capacidade em situações de manejar conflitos, diferenças, que sempre tem, né? Eu falo que não só o meio político, meio acadêmico, meio institucional, sempre tem muita divisão, muita disputa de grupos. Eu acho que eu sempre tive uma característica de conseguir ouvir todas as opiniões, ouvir todos os lados com calma, com tranquilidade e, né, com um jeitinho, com conversa, com diálogo, a gente conseguir equacionar essas diferenças e encontrar uma solução, um caminho de forma pacífica. Acho que essa é uma característica quase que herdada aí do seu Joel Spadaro, aí, que é uma figura também muito conciliadora. Para quem não sabe, para quem é mais novo aqui em Botucatu, o pai do Dr. André, o Dr. Joel Spadaro, ele foi prefeito de Botucatu, eleito na eleição de 88, ele era vice-prefeito antes e foi o responsável, João André. Hoje nós temos um sistema de saúde aqui em Botucatu que é gerenciado inclusive pela Pirangi, né, do Robson, um sistema de saúde que foi implantado, que dá certo, que foi implantado pelo Dr. Joel Spadaro, né? Ele que junto com a doutora Cecília Magaldi, lá no Centro de Saúde Escola, era um conceito que estava sendo implantado no SUS e ele participou disso diretamente. Tem até um livro da professora Cecília Magaldi contando essa história aí, muito bacana. Então, sempre foi um norte para mim, né? Meu pai é uma inspiração de vida, é uma pessoa que fez de tudo na vida e se mantém até hoje, extremamente humilde, uma pessoa que conversa com a pessoa mais simples, até o reitor da universidade, vamos dizer, no mesmo tipo de tratamento. Ele é muito, muito humano, né? Uma figura muito carismática. E você herdou dele também a vocação para política, né? Como é que é misturar tudo isso? Pois é, sabe que eu tinha essa vontade de voltar para Botucatu em alguns momentos, por conta de situações lá de estresse em São Paulo. Tive uma carreira muito exitosa em São Paulo, mas no fundo eu imaginava sempre, quando eu voltasse para Botucatu, que poderia acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Porque era um sobrenome muito forte. Meu pai esteve à frente da administração, foi vice do Jamil Cury, depois foi prefeito e até hoje é reconhecido aí como uma pessoa muito séria, um bom prefeito, correto, idôneo. E eu já imaginava que isso poderia acontecer. Não imaginei que fosse ser tão rápido, né? Que eu vim para cá de 2014 para 2015 e já na primeira eleição o meu nome já chegou a ser cogitado até para compor uma chapa, para ser vice-prefeito, e acabou não me candidatando naquela ocasião, mas aí o Pardini se elege já em outubro e no começo de novembro já me chama para participar da Secretaria de Saúde. A partir daí acabou sendo uma coisa natural, veio a pandemia de Covid, acho que todo um trabalho desenvolvido que acabou empurrando a gente para essa área. Minha mãe até hoje ela me fala sempre, Júnior, mas filho, aí vê uma notícia, algum problema que teve, mas filho, que dor de cabeça, por que você não continua só fazendo medicina, só na área da cardiologia, você ganha mais, tem mais tranquilidade e tal. Eu falo, mas mãe, acho que não tem jeito, é uma coisa, a turma fala da picada aí, né, do mosquito, e você vê que dá para fazer muita coisa. Então você tá aí numa gestão, seja o prefeito Pardini, seja agora com o prefeito Fábio Leite, e tendo iniciativas e possibilidades de, por exemplo, inaugurar um hospital, tirar 2-3 mil pessoas de fila durante 5 anos para fazer uma cirurgia simples de vesícula, de hérnia, que é uma coisa que está incomodando aquela pessoa, atrapalhando a qualidade de vida dela, e você ter a oportunidade de fazer isso, de vacinar 70 mil pessoas para Covid, agora para dengue. Então eu acho que são coisas que são desafios aqui que movem aí a pessoa que se dispõe a participar da gestão pública, apesar de todas as dificuldades, todas as críticas. Quando você consegue emplacar ações aqui que transformam a vida das pessoas, eu acho que não é muito gratificante, aí não tem preço. E o que você aplica na vida clínica, né, de manter a calma, de manter a serenidade, de manter o equilíbrio, tem que ser colocado ainda mais na política, né? Perfeitamente, porque realmente é um ambiente também muito tenso, que tem muita, como o Robson usou aí, tem que distensionar, né? Então estamos aí no pronto-socorro, fazendo uma série de alterações, mudanças, laboratório, mudança de equipe médica. A gente já vem observando uma melhora expressiva no atendimento, mas é uma fase de implantação. Você tem um período ali que não corresponde exatamente ao que você gostaria, e já vem críticas, enfim. Então, mas você tem que estar sempre domando essas situações e encontrando aí formas de solucionar. Mas é muito tenso também.
mas não pense que é mais do que a política, vamos dizer, acadêmica. A política acadêmica, institucional também existe muita divisão, muita disputa, né, de grupos. Então a gente já vinha acostumado com isso desde lá do Incorte. Quando você tem um concurso, professor titular, algum cargo dentro da instituição, você também tem uma disputa muito acirrada, muitas vezes até desleal. Então a gente já acompanha esse clima aí de política na vida. A política é tudo na vida, né? Até pra você decidir com a sua mulher se você vai viajar esse final de semana ou não, é um ato político que a gente diz. Você tem que colocar argumentos, contra-argumentos, e para decidir aqui que vai ser o cardápio aí do almoço. O racha na política acadêmica ele tem em todos os cantos, né? Imagino que não deve ser diferente aqui em Botucatu, no HC, por exemplo, na FMB. Não, sempre que você tem algum espaço ali a ser ocupado, algum cargo, um ambiente ali decisório de poder, você tem disputa, isso é natural, e sempre tem pessoas que pensam aí de forma divergente. Isso se acentuou muito, infelizmente, aí por questão ideológica e política nos últimos anos. Isso não atrapalha o objetivo final, que é o paciente? Olha, acredito que tem que ser tirado de lado, acho, né? Se você se enraizar muito disso, às vezes eu falo, não que aconteça isso aqui, mas pode acontecer em algum lugar de pessoas, infelizmente, que até jogam contra, né? Tem um interesse de provocar uma situação de caos e de desatendimento para poder eventualmente se beneficiar de uma situação, para poder tomar uma posição de poder, vamos dizer assim, né? Então eu sempre sou muito contrário a isso. Eu acho que independente aí de quem vai ser atendido, você não tem partido político, não tem sexo, não tem cor, não tem preferência de nada, é um paciente, é uma vida, tem que ser atendido e tem que ser a prioridade. Não tem que ser tirado de lado aí tudo essa vaidade, esse orgulho, essa disputa, e focar ali em quem precisa, que é isso que é a vocação do gestor público. Botucatu, que é uma cidade com 150 mil habitantes, né? Então a gente tem o Hospital das Clínicas, a gente tem a FMB, nós temos lá Alemão, Hospital Estadual, nós temos 2 hospitais particulares, né? Que é o H1, H2 da Unimed, nós temos agora o Hospital do Bairro, e mesmo assim nunca 2 pronto-socorros, né? 3, né? Se contar com o da Unimed, várias unidades de saúde, e mesmo assim nunca é o suficiente, né? Eu costumo dizer assim, Botucatu tem uma situação muito privilegiada. Na rede primária, principalmente. Primária, secundária, terciária, ou seja, que nós temos equipamentos de saúde aqui para o número de habitantes. Se você comparar, né, com outros municípios da nossa região, do estado de São Paulo e principalmente de outros estados, é muito acima da média. Eu costumo dizer que o morador de Botucatu, ele tem, vamos dizer, um sarrafo, né, mais alto. Se você perguntar para quem é da região, que vem para cá buscar atendimento, muitas vezes na própria atenção primária, pega o endereço aí de um parente, de um familiar, se matricula aqui nas nossas unidades para ser atendido aqui, muitas vezes valorizam mais o serviço de saúde no município do que o próprio morador. E tá tudo bem com isso, acho que é nossa obrigação, né, sempre identificar a qualidade, sempre buscar melhorias na área da saúde. Mas realmente a gente tem um parque aqui instalado muito grande, mas saúde, a demanda, ela é muito excepcional, né? Então eu costumo dizer que você inaugura um serviço, amplia um pronto-socorro, abre mais leitos, você abrir mais uma enfermaria agora com 20 leitos, em 3 dias ela está ocupada. E eu costumo dizer isso também para os pronto-socorros, né? Então a gente tem um conceito, vamos dizer lá que no pronto-socorro adulto nós estamos atendendo 350 pessoas por dia em média. Agora vamos abrir então o pronto-socorro no Hospital do Bairro. Então o que vai acontecer? Vamos atender 200 aqui e 150 no bairro. Não é isso que vai acontecer. Nós vamos continuar atendendo 300, 350 no adulto e mais 200 no bairro. Então cada serviço novo que você abre parece que surge mais demanda, existe demanda reprimida para tudo, isso não é só aqui, é na saúde como um todo. E a gente tem que estar sempre atualizando aí o parque tecnológico para poder acompanhar essa crescente demanda aí na área da saúde. Bom, e falando em crescente demanda, né, no Hospital das Clínicas, que você conhece bem também, é sempre, como é que eu posso dizer, é sempre um desafio buscar o aumento de leitos, né? É claro que o Hospital das Clínicas é uma autarquia, né? Não tem teoricamente não tem a ingerência do município. Esses dias a gente perguntou para o próprio ministro da Saúde em que pese ser uma autarquia, né, um hospital do estado, né, como que o Ministério da Saúde pode ajudar. Tá faltando leito no HC, né?
porque a região atende mais de 70 municípios, a população cresceu e a estrutura continuou pequena lá, né? Pequena para a situação que a gente tem. O hospital ele é gigantesco, muito grande, exerce uma atividade de alta complexidade enorme. Segundo o maior hospital universitário do país. Com certeza, essa é uma discussão que a gente faz e é importante que a prefeitura também, né, o prefeito, o Fábio Leite, o secretário de saúde, participe dessa discussão, porque é uma discussão política, você conseguir esse recurso, o deputado, o João Cury participando lá em Brasília com o ministro para implantação de um eventual centro oncológico. Acho que todas essas iniciativas elas são válidas. Um centro oncológico melhora muito à medida que se você abrir mais 20, 30, 50 leitos, são leitos que são pacientes que hoje estão dentro da estrutura do HC, que podem liberar mais um aumento não deixa de ser um aumento de leito. Eu, particularmente, eu tenho um entendimento que é muito prático. A gente vê hoje o Hospital das Clínicas, né? Embora não tenha a gestão da prefeitura, mas eu acompanho, estou lá com frequência, muito vamos dizer assim, tomado pela urgência e emergência, né? Então, 60-65% dos leitos hoje do Hospital das Clínicas, eles estão ocupados por pacientes de urgência e emergência que vieram direcionados pela CROSS, pelo sistema CROSS São Paulo. Então, no meu entendimento, hoje, talvez um dos maiores gargalos que a gente tem para assistência regional seja ampliar esse número de leitos de urgência e emergência. Eu defendo isso, já defendia isso em 2021, 2022, na época quando fui candidato a deputado estadual, da necessidade também de a gente trabalhar pela construção de uma unidade de atendimento de urgência e emergência aqui em Botucatu, dentro do complexo do Hospital das Clínicas, tá? Eu defendo isso, existem outras pessoas dentro do HC, da superintendência que compartilham dessa necessidade, mas que seria um hospital, vamos dizer assim, independente praticamente do HC, com 200 leitos, com pronto-socorro, com UTI própria, centro cirúrgico próprio, setor de diagnóstico por imagem próprio, para que pudesse absorver essa demanda de urgência e emergência de forma independente do HC e liberar o HC para que ele possa fazer procedimentos de rotina, de alta complexidade, transplantes, outros tipos de cirurgias que a gente não consegue fazer, por exemplo, no Hospital do Bairro. Então essa também imagino que seja uma outra luta aí que deve correr em paralelo com a do Centro Oncológico. Acho que cabem as duas iniciativas aqui. Então acho que é isso que a gente vai trabalhar aí junto com o HC e a Prefeitura, caminhar junto aí nesse sentido. Qual o recado que o senhor gostaria de deixar para os moradores sobre cuidado, prevenção e uso correto do sistema de saúde da cidade? Esse é um tema que é importante porque existe muita confusão, né? Então a gente fala que muitas vezes o pronto-socorro adulto ele tá muito cheio, muito lotado, mas quando a gente vai ver o público que procura o pronto-socorro, 70-80% das pessoas são pessoas que poderiam estar sendo atendidas na atenção primária. Então acho que é importante isso, é usar o sistema como um todo, aquelas pessoas com quadros não tão urgentes, quadros mais leves, ali, uma gripe, uma dor de cabeça, que procurem primeiro a porta de entrada do atendimento, que é a atenção primária, seja durante o dia, seja nos 10 pronto-atendimentos noturnos que a gente mantém aí até as 22 horas, espalhados aí por toda a cidade, e também no final de semana, na SECAP, no Lava Pés, para auxiliar o pronto-socorro adulto. Então é aprender realmente, e é muito difícil, você comunicar e entender a pessoa. Para ela ali, ela está com febre, para ela ali aquilo lá é muito grave, é gravíssimo, ela já procura direto o pronto-socorro, mas muitas vezes ela deixa de procurar a porta de entrada, que é a atenção primária, os postos de saúde, para eventualmente, se o caso for um pouco mais complexo, ser direcionada para o pronto-socorro. Então talvez usar de uma forma mais ampla, a estrutura que a gente tem disponível aqui no município. E vacinar contra a dengue agora em janeiro e participar dessa oportunidade única que a gente tem de vacinar aí 60%, 70%, 80% do público-alvo entre 15 e 59 anos de idade, para que a gente possa já esse ano estar praticamente livre. A pesquisadora do Butantan até chegou a usar uma palavra de erradicação, que eu acho que talvez não deva acontecer, ela mesma disse que é pouco provável, pode chegar próximo. Mas a gente pode chegar muito próximo a uma situação de quase erradicação da doença, o que não pode também relaxar os cuidados com o controle dos vetores, porque o mosquito ele não transmite apenas a dengue, né? Transmite também a zika e chikungunya, e a vacina do Butantan protege contra os 4 tipos de dengue, mas não protege contra a zika e chikungunya. Então vamos vacinar contra a dengue e continuar com os cuidados aí de controle aí dos focos de larva do mosquito Aedes aegypti. Doutor André Spadaro, obrigado pela sua presença aqui no Radar da Prever FM. Eu que agradeço, Júnior, Joandre, foi muito bacana.
né? Acho que é um formato aí diferente, mais contraído, que dá oportunidade a gente falar também de trabalho, um pouco de vida pessoal. Gostei muito, gostei do ambiente, vocês estão de parabéns. Obrigado. E fico à disposição. Seja sempre bem-vindo. Joandre, você continua. Continuo por aqui, o Radar volta amanhã a partir do 12:00 e lembrando que essa e outras edições do Radar você pode assistir no nosso canal no YouTube, que é @PreverFM. Tchau, até. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.